Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Corinthians, e neste vídeo vamos falar sobre volta de Pedro Raul ao timão. Vou trazer essas informações para vocês. Corinthians está interessado, Pedro Rocha está na mira do Corinthians, artilheiro da Série B, jogador do Remo. Vamos falar também sobre Safiel, que já tem nova reunião marcada no Corinthians. Safiel ganhando cada vez mais força, hein, fiel? Vou trazer muitas informações para vocês, mas é claro que é de grande importância que você deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal para ajudar essa plataforma YouTube a espalhar esse vídeo aqui para mais corintianos. Certo, fiel? Chega de enrolação. Antes, um breve recadinho para vocês. Como vocês sempre sabem, serão 3 vídeos diários, tá? 2 vídeos aqui no Corintianeiro e um no Corintianeiro 2.0. Então, quando você sair daí, você espera aí uns 10, 15 minutinhos. Quando acabar esse vídeo, já vai lá no Corintianeiro 2.0 que vai ter um vídeo lá para vocês. São 3 vídeos inéditos aqui no canal do Corintianeiro, sem cortes, 3 vídeos novos todos os dias. Por isso é importante a sua inscrição para continuar nos incentivando a trazer esse trabalho para vocês todos os dias. Certo, fiel? Chega de enrolação, bora falar do nosso timão, porque o Pedro Raul sim está voltando para o Corinthians depois de não haver uma negociação entre Corinthians e Ceará por uma possível renovação ou até aí a compra do jogador aí para o Ceará, tá, fiel? Não chegaram a um acordo financeiro. Outros clubes também tentaram a contratação do Pedro Raul, onde houve uma negativa do próprio jogador e também do próprio Corinthians. Então o Pedro Raul estará retornando sim para o nosso poderoso Coringão. Lembrando que o salário do Pedro Raul é de R$800 mil, num contrato de 4 anos da gestão Augusto Melo que fez ao jogador. Na minha humilde opinião, quando o Pedro Raul foi contratado, houve muitas críticas, pelo menos da minha parte aqui do meu canal, referente ao jogador. Porque o jogador fez um ótimo brasileiro pelo Goiás, onde foi artilheiro, onde se destacou, e depois foi para o Vasco. Aí ele ficou 1 ano jogando mal no Vasco, não jogou absolutamente nada. Depois do Vasco, ele foi para o Toluca do México, onde ele ficou mais 1 ano sem jogar absolutamente nada. E o Corinthians foi lá e contratou um jogador por 4 anos, ganhando R$800 mil, vindo de 2 anos não jogando absolutamente nada. Onde está a lógica de um contrato maluco desse? Você contratar um jogador que faz 2 anos que não joga absolutamente nada, aí por um contrato de 4 anos ganhando R$800 mil. Não faz sentido algum. Pois bem, veio para o Corinthians e realmente foi aquilo que a gente pensou. Continuou não jogando absolutamente nada. Foi para o Ceará, onde conseguiu se destacar, conseguiu fazer um campeonato de razoável para bom, tá, foi um campeonato excelente também, mas foi muito importante no time do Goiás, do time do Ceará, desculpa, e agora retorna ao time do Corinthians, tá? Vamos aguardar, espero que a passagem do Pedro Raul dessa vez pelo timão possa ser aí uma passagem boa, pelo menos razoável, para ajudar o Corinthians a conquistar seus objetivos. Fiel, quer contratar um jogador que teve um ano excelente no Campeonato Brasileiro? Tá, beleza, vamos arriscar. Toda contratação ela tem o seu certo tipo de risco. Uma coisa é você contratar um jogador que está jogando bem, a probabilidade dele continuar jogando bem é alta. Você contratar um jogador que está jogando mal para vestir uma camisa pesada igual a do Corinthians, a probabilidade dele continuar jogando mal também é alta. E se você quer arriscar o Pedro Raul, eu acho que tudo bem. Pedro Raul teve seu nome aí no Goiás aí. Cara, o Pedro Raul se destacou demais naquele campeonato. Mas faz um contrato de 1 ano, já que é um risco. Se é um risco, você não precisa fazer um contrato de 4 anos a R$800 mil. Para mim não faz sentido nenhum, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre essa possível volta do Pedro Raul. Fiel, não estou cravando, tá? Ainda tem aí esse final de ano, tem aí o mercado da bola que vai abrir. Se nesse final de ano não aparecer nenhuma proposta tentadora para o Corinthians, aí sim ele volta para o Corinthians. Mas por enquanto, no dia de hoje, na data de hoje, Corinthians e Ceará não teve nenhum acordo, e com outros clubes que tentaram também não, houvendo negativa dos dois lados, tanto do Pedro Raul quanto do Corinthians. E você, gostaria de ver Pedro Raul novamente no timão? Deixe seu comentário que eu vou responder todos os seus comentários, tá? Antes da gente passar para o próximo assunto, quero falar para vocês que ontem não consegui responder todos os comentários. Respondi alguns dos 3 vídeos, tá? Mas acabando aqui esse vídeo, já vou gravar no Corintianeiro 2.0 para vocês e depois já vou responder todos os comentários atrasados, inclusive desses vídeos que estão gravando agora. Então aproveita que vou estar lá online, já comenta que eu respondo o seu também. Combinado? Bora aqui então falar, fiel, sobre Pedro Rocha. Antes de eu partir para Safiel, você tem que ficar até o final desse vídeo, tá? Por quê, corintianeiros? Existe uma negociação hoje entre Corinthians e Pedro Rocha, que veio aí do Remo, com todo respeito ao jogador, tá?
existe uma movimentação do Corinthians no mercado da bola. Eu trouxe para vocês no dia de ontem, tá? De ontem, eu trouxe a informação que o Corinthians se livraria do transferban no final do ano. E quando foi à noite, eu trouxe a informação de dia, quando foi à noite, o Osmar Stabile revelou pela primeira vez que no final do ano pretende pagar o transferban. Para vocês verem que as informações aqui do canal Corintianeiro realmente batem. Realmente aqui a gente trabalha com seriedade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu não tenho informação, por isso que eu falo para vocês que neste canal que eu mais descarto atletas do que coloco atletas no Corinthians, tá? Pessoas que colocam 50 jogadores no Corinthians por ano, é brincadeira. Mas não estou dizendo que é mentira, que inclusive eu tenho uma opinião bastante séria e formada sobre isso. O Corinthians vai pagar 41 milhões de reais de transferban para contratar um jogador de Série B? Ah, corintianeiro, mas a gente tem que economizar gastos. Você tem que economizar gastos ou você tem que gastar sem sentido, igual o Corinthians gastou com o Pedro Raul? Ah, mas o cara pode dar certo no Corinthians. Ele não deu certo em todos os times que passou na sua vida. Deu certo na Série B, jogando pelo Remo. Nada contra o atleta. Mas você paga 41 milhões de reais de transferban para mais um ano, o Corinthians ir atrás de jogadores, oportunidades de mercado. Estamos falando de jogadores, oportunidades de mercado. Eu não tenho que se espelhar no Zezinho ou no fulano. Ah, cara, vamos adotar aí uma cautela de contratar jogadores razoáveis, de nível de baixo para médio, para a gente ver se a gente consegue performar um bom time igual o Mirassol. Cara, isso vai acontecer uma vez em 1000. O Mirassol já está jogando junto há muito e muito tempo o mesmo time. Parabéns para o Mirassol, parabéns para o treinador do Mirassol, que deu um baile muito time aí, com orçamentos bem mais caros que o Mirassol. O próprio Corinthians é um exemplo disso. Tem uma folha salarial bem mais alta, mas bem mais alta que o do Mirassol, e o Mirassol está dando um show de futebol aí no Campeonato Brasileiro. É até uma ideia interessante, mas é uma ideia para funcionar em 2, 3 anos o cara ali treinando o mesmo time. No caso do Pedro Rocha, com todo respeito ao jogador, se eu encarar a ideia que o Corinthians vai perder jogadores, pode perder o Yuri Alberto, que não está cravado, mas se o Corinthians não conseguir vender o Guinegão, o Yuri Alberto será uma válvula de escape para o Roma, que tem negócios com o Corinthians. O Corinthians pode perder o Galo, o Corinthians pode perder o Memphis, apesar que o Memphis está montado no contrato, mas já decidiram que não vão renovar. Isso apareceu uma proposta interessante para o jogador, devido a tanta repercussão da diretoria, que acha salário caro, as premiações caras, eu também acho. Pode ser que o Memphis sai. Aí eu vou perder um Yuri Alberto e vou trazer um Pedro Rocha do Remo. Aí eu vou perder um Memphis e vou trazer um Pedro Rocha do Remo, pagando 41 milhões de transferban. Cara, com todo respeito, continua no transferban. Se o Corinthians for gastar dinheiro com jogadores, de novo, aquele mesmo papinho, oportunidade de mercado, de novo, aquela mesma conversinha, jogadores sem contrato, cara, é mais um ano que o Corinthians vai disputar Brasileirão no meio da tabela. É mais um ano que a gente vai brigar para a Sul-Americana. É mais um ano que a gente vai brigar para a Copa do Brasil. Então, com todo respeito ao Corinthians, com todo respeito também ao Remo jogador, o Corinthians merece uma qualidade de jogadores melhores. Ah, corintianeiro, o Corinthians foi lá, contratou o Pedro Rocha e o cara fez 30 gols na temporada. Parabéns, eu vou vibrar como nunca. Eu vou ser Pedro Rocha desde criança, se for pro meu time. Só que, na atual situação, eu acho que o Corinthians deveria pensar numa qualidade de jogadores melhores. Com que dinheiro, corintianeiro? Cara, com o dinheiro que o Corinthians arrecada, é só esses administradores do Corinthians parar de lesar um pouco o clube. Com os dinheiros que o Corinthians arrecada, com o tamanho da sua camisa, com o poder que o Corinthians tem no Brasil, com a vitrine que o Corinthians tem, é só tratar o Corinthians com um pouquinho mais de amor. Não sei se vocês pensam assim, tá? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Agora, existe um outro cenário completamente diferente. Olha, tô formando um time bom, tô indo atrás de atacantes bons e quero contratar o Pedro Rocha para fazer uma aposta. Um jogador que ganha um salário singelo, um salário baixo, que não vai prejudicar o clube em nada. Aí tudo bem, mas você contratar o Pedro Rocha para ser o seu principal atacante, porque ele foi artilheiro da Série B, onde nenhum clube ele deu certo na sua carreira, só foi dar certo no Remo, aí eu acho que é pagar para ver, é arriscar demais pelo tamanho do Corinthians. O Corinthians não é laboratório de experiência. O Corinthians é um time forte, concreto e grande, que precisa de jogadores fortes, concretos, também estabilizados e grandes, tá? E jogando bem nos seus respectivos clubes que o Corinthians for contratar. Se você for só com oportunidade de mercado para formar o time principal, aí sim a gente pode aí ficar a ver navios mais um ano aí que vem, certo? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E bora falar agora sobre Safiel, que tem reunião
convidado pelo presidente do nosso Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, para essa fiel no dia 8 de dezembro. Foram convidados para ir lá no Corinthians fazer essa reunião. Fiel, cara, eu vou ser bem sincero com vocês aqui de todo o meu coração. E muito me surpreende o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, brigar para reuniões para já ampliar a votação do sócio-torcedor já na próxima eleição agora. O presidente do Conselho Deliberativo gostaria que já ampliasse para o sócio-torcedor votar na próxima eleição. Isso é muito bom. Parabéns ao Romeu Tuma Júnior. E agora convidando essa fiel para uma reunião lá no Corinthians. Parabéns novamente ao Romeu Tuma Júnior. Nunca é tarde, Romeu Tuma Júnior, para mudar. Só que eu acho que ainda existe um plano por trás dessa sua bondade, que é ser presidente do Corinthians, tá? Pelo menos é uma opinião minha. Eu não tenho essa informação concreta que se você será candidato a presidente, mas para mim o seu sonho, que já foi falado, que o seu sonho é ser presidente do Corinthians, tá? Isso é informação. Então eu acredito que você ampliando o sócio torcedor para votar, saindo dessa política engessada e imbecil do Corinthians, ampliando, deixando o sócio torcedor decidir, onde já se viu 3 mil pessoas tomar aí decisões do destino do maior clube do Brasil, onde a gente tem mais de 45 milhões de torcedores no Brasil, 3 mil pessoas tomar essa decisão. Então realmente é um absurdo. Precisamos ampliar essa política para o sócio torcedor votar o mais rápido possível, tá? E se você foi eleito presidente com o sócio torcedor votando, parabéns para você. Se isso um dia acontecer, eu espero que você possa fazer o melhor para o Corinthians e vou torcer por você. Eu vou criticar quando houver erros e vou elogiar quando houver formas de elogio, tá? Então eu acredito que essa bondade sua é para você ser candidato à presidência. Espero que se um dia você chegar lá, cara, você possa fazer o bem para o Corinthians. Mas vamos falar sobre essa fiel para a gente não desviar do foco, tá? Então Romeu Tuma Júnior convidou essa fiel para o Parque São Jorge, para uma reunião com essa fiel. Isso também tem outra frente. Essa fiel pode estar ganhando força devido à intervenção judicial batendo na janela do Corinthians para poder entrar, porque se a intervenção judicial entrar, todos são destituídos e é nomeado um interventor aí com o juiz que vai nomear um interventor para ir lá, vamos dizer assim, assumir o Corinthians e vai levantar todos os tipos de contratos, todos os tipos de negociações suspeitas no Corinthians, e isso pode ficar mais feio para os caras que lá estão, tá? Pode gerar até cadeia para os caras que lá estão administrando o Corinthians, dependendo do que achar lá, e eu acho que se cavucar acha coisa mais feia do que nós já sabemos. Então, para evitar também uma intervenção judicial, pode ser que o Corinthians possa aderir a essa fiel, porque isso aderir a essa fiel, o clube virar uma SAF, aí eu acho que você consegue de algum meio brecar essa intervenção judicial. Realmente eu não sei esses meios jurídicos, como que acontece certinho, tá? Estou falando aqui para vocês meio por cima. Só que a grande questão é que nós, corintianos, estamos cansados aqui de ficar apostando numa diretoria cruel, uma diretoria cruel com o Corinthians, uma diretoria que sempre foi ruim para o Corinthians, onde eles deviam prezar pelo bem do clube, eles prezam pelo mal do clube, só com decisões erradas, projetos bons que são olhados, que vira a cara. Essa fiel foi virada a cara. Na apresentação do projeto essa fiel não foi presidente, não foi absolutamente ninguém de grande importância do Corinthians, deixaram de lado. Agora estão aderindo a essa fiel aí devido à intervenção judicial. Fiel, não há outra escapatória no Corinthians, um clube que deve 3 bilhões de reais, não ter uma SAF ou não ter uma intervenção judicial para tirar esses caras de lá. Ah, corintianeiro, por que você acha que o Corinthians hoje é necessário essa fiel, uma intervenção judicial? Fiel, estamos falando aqui de ex-presidentes que estão sendo investigados no Ministério Público, pela Polícia Civil. Estamos falando aqui também sobre cartão corporativo do clube sendo usado para uso próprio. Estamos falando aí de... É lógico que surgiu uma brincadeira em cima disso, e se você for avaliar o preço também, não deve ser muito caro, mas está da La Fila, Babyliss, isso é só o início de uma pequena avalanche do que foi gasto com esses cartões corporativos, festas de final do ano, passeios de navio, tudo usando o cartão corporativo do Corinthians como se fosse um passe livre para você gastar sem problema algum. E isso é o de menos. Estamos falando de um estacionamento do Corinthians, onde o estacionamento é do clube e o clube não arrecada R$1. Estamos falando aqui de um clube que um presidente que foi impeachmentado. O presidente que foi impeachmentado. Estamos falando aqui do Corinthians nas páginas policiais aí praticamente todos os dias que estava passando. Então, se isso não for motivo para a gente já não estava satisfeito, de jeito nenhum, com a administração do Corinthians. Aí depois de aconteceu tudo isso, impeachment, isso é gravíssimo, filho, isso é gravíssimo. Impeachment,
cartões corporativos, como eu disse para vocês, contratos aí imaginários, estacionamento, tantas coisas acontecendo para chegar num nível de intervenção judicial, é porque o clube está completamente abandonado administrativamente. Os caras estão pensando só neles. O clube é a última ou quinta opção, tá, do Corinthians hoje. Primeiro eles pensam neles, o Corinthians vem em quinto. Se puder ajudar o Corinthians a dar para quinto, aí sim. Uniformes desviados, mais de 9 mil peças, um rombo aí de quase 5 milhões de reais. Não tem clube que chega, não tem clube que consegue prosperar assim. Com tantos, até uniforme os caras não perdoam, velho. Daqui uns dias eles vão estar desviando lá a comida dos jogadores. Daqui uns dias eles vão estar lá desviando suprimentos médicos, atadura, spray para passar no jogador quando lesiona. Daqui uns dias vai ter desvio de tudo no Corinthians. Então é um absurdo. Então se não for Safiel, se não for intervenção judicial, tem que ser Safiel. Para já, de tudo isso que aconteceu, e o mais grave de tudo é, lógico, que é um possível impeachment, cara, o Corinthians precisa de uma intervenção judicial ou de uma Safiel para agora, para ontem, tá? Porque não dá mais, tá? Então a gente já era impossível, com a dívida ainda de 3 bilhões, isso tudo que eu tô falando, com uma dívida chegando próximo a 3 bilhões. Se deixar esses caras aí mais 3 anos, a dívida vai para 5 bilhões, escuta o que eu tô falando para vocês. Aí quebra. Se esses caras ficarem mais 2, 3 anos no Corinthians, aí o Corinthians quebra, tá? Então, Safiel ou intervenção judicial já. E essa reunião com a Safiel só mostra que a Safiel vem ganhando força aí de pouquinho a pouquinho. Ou o Romeu Tuma Júnior tá querendo ganhar moral aí para ser presidente do Corinthians, convidando a Safiel. Mas com o Romeu Tuma Júnior apoiando ou não, a intervenção judicial tá deixando a Safiel cada vez mais forte. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião sobre tudo que foi dito aqui. Quero muito saber sua opinião. Vou trazer o vídeo na parte da tarde, tá, fiel? Vou trazer mais 2 vídeos na parte da tarde. Um aqui no Corintianeiro e um no Corintianeiro 2.0, que senão vai ficar muito tarde. Até eu editar esse vídeo, até eu mandar para a plataforma, vai ficar muito tarde, tá bom? Então, de tarde, mais 2 vídeos para vocês aqui, com muitas informações do nosso Coringão. Meu muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar imensamente o seu dia com a graça de Deus e toda a sua família. E vai, Corinthians!